que bom. Agora, deixa eu te perguntar uma pergunta importante. Qual a faixa etária mais fácil e qual a mais difícil dos filhos, que se encontra mais resistências? E como adaptar a isso? Olha, mais fácil, eu acho que tudo é difícil. É, Toda fase tem os seus ônus e os mais seus. dois, mais três Mas, anos para frente, 4 aninhos, está sim, aberto, eu né? acho que são. Assim, quando é muito bebê, você tem que ficar bem no superficial, né? Então, aí eu acho difícil logo no início, quando é bebê, porque você não. Às vezes você quer ensinar muita coisa e você Sim. acaba falando demais. Às vezes é só o básico: Deus é amor, Deus cuida, né? Às vezes até com musiquinha também, né? Só com são Três conceitos muito palavrinhas isso, só. Deus é amor. São Deus cuida, Deus guarda, né, a criança que tem medo, então Deus guarda. São conceitos muito simples. Ali no meio, ali 5 anos, é uma faixa etária muito gostosa, que você já consegue começar a trazer, mais corpo para o ensino e tal, e aí eles são também, estão mais abertos para o ensino, né? Não questionam tanto. Então, eu diria que seria o mais fácil. Agora, eu gosto muito, apesar de ser desafiador, igual né, a gente comentou, né, de adolescentes e pré-adolescentes, é desafiador, mas é muito gostoso, porque eles já começam a entrar no debate crítico, né? E, e eu acho que esse desafio, assim, se o pai abraça isso, ele entende que ele está formando ali um ser humano, um cristão, é maravilhoso. Então, Sim. assim, eu acho que todas as suas fases têm os seus desafios, mas, por exemplo, com uma criança, hoje com 11 anos, o meu filho, a gente trabalha o catecismo, né, o protestante. Catecismo, o pessoal acha que é coisa de católico, né? Mas catecismo é um método de ensino com perguntas e respostas. Sim. E aí tem o catecismo protestante, que Martinho Lutero usou muito, inclusive, na época da Reforma. E você já consegue, nessa faixa etária, trazer conceitos teológicos. Eu preparei um material que é como se fosse cartinhas de Pokémon, né? E a gente está... são 50. A gente está fazendo, Cada inclusive... cartinha é um tema? É uma pergunta. Então, o que é Deus? Uau, Deus é espírito eterno e imutável. olha. E a criança vai decorando as perguntas. Você fez isso? Isso é com base nos Claro. catecismos de Westminster, dos catecismos, né, que já existem, Mas a só que ideia de eu colocar nas nas cartinhas. cartinhas e também porque os catecismos até são maiores, né? A gente fez 50 e uma seleção de como podemos reconhecer a fé verdadeira. A fé verdadeira produz boas obras. Então, é um método de memorização com perguntas e respostas. Por quê? Um dos problemas hoje em dia é que as crianças e os adolescentes, enfim, e os pais também, a gente não sabe explicar a razão da nossa esperança, que é o que Sim. Pedro diz, né? Estejam sempre prontos para Sim. explicar a razão da sua esperança. A gente, você deve ver crianças que têm ali seus 11 anos, adolescentes. Ah, você é cristão? Sou. Ah, mas a pessoa não sabe nem explicar o que é ser cristão. Ela não sabe nem explicar o que crê. Então, eu acho que quando eu tenho buscado criar ferramentas para os pais e para as pessoas que trabalham com crianças para desenvolver essa capacidade. Porque uma vez que você desenvolve essa capacidade intelectual mesmo, da criança entender e argumentar a fé dela. Então, ela está no momento ali na escola, né, num momento onde a fé dela está sendo questionada, ela consegue agir com pensamento crítico, entender a fé dela e elaborar isso, defender a fé dela diante do que a gente vê hoje no mundo, né? Você ainda não pegou uma experiência de um adolescente questionar conceitualmente o pai ou a mãe nesse momento do discipulado. Adolescente, que eu digo assim, um menino de 15, 16 anos, ou falar, não me interessa esse conteúdo da Bíblia, pai, eu já passei dessa fase. Ainda, esse tipo de adolescente hostil, você já conseguiu mapear a melhor forma de entrar nele? Eu acho que hoje o problema do adolescente não é nem a Bíblia. Assim, o problema dele é essa abertura com os pais, é o relacionamento com os pais. Então, quando a criança ela fala assim, eu não quero saber disso, ou o adolescente, na verdade, o adolescente ele é carente dessa atenção, mas ele
é uma fase em que ele se distancia, né? Biologicamente, Sim. né? O corpo dele está, os hormônios, enfim, ele está programado para se distanciar dos pais, para viver uma outra fase. E eu acho que, assim, é uma construção que os pais precisam ter desde pequeno, desse relacionamento, dessa abertura com os pais, porque realmente não dá para chegar na adolescência você que não teve abertura, não teve tempo de discipulado, Se não houve teve ruptura, houve uma ruptura, né? Ah, a criança tá lá, só fica fechada no quarto. E o pai aceita isso, e o pai não procura, e o pai não vai atrás, a mãe. Quanto mais vai se distanciando, mais você vai perder esse relacionamento. E eu acho que, assim, a nossa autoridade, ela é, por mais que ela seja questionada pelo filho, ele sabe que deve ouvir o pai. E se ele tem essa abertura, então a gente precisa criar essa abertura. Porque o problema não é a Bíblia, quando a gente fala assim, eu não quero saber disso. Ele não quer saber de nada o que o pai quer falar. O problema não é só a Bíblia, ele não quer ouvir o pai em nenhuma circunstância. Então, se ele admira o pai e a mãe, se ele respeita o pai e a mãe, ele vai ter o coração aberto para ouvir a palavra de Deus também. claro.